Olá, Capricórnio! Vocês estão no canal Aqui para Somar e eu cheguei com a sua leitura de maio. Leitura geral, não vai ressoar para todo mundo. Assinem o canal Aqui para Somar, dê o seu like, faça seus comentários, ativem o sininho de notificação. O canal é novo, eu preciso crescer e preciso da colaboração de vocês, ok? E já trouxe aqui as energias para a mesa, para vocês capricornianos, desejando um ótimo mês de maio para todos. E pedindo então que vocês colaborem com o canal, ok? Adaptem para o momento de vocês. Se essa leitura não ressoar com vocês, compartilhem com outro capricorniano que possa estar se beneficiando desta energia aqui hoje, ok? Bom, gente, vamos lá? Vamos para o que já saiu aqui na mesa para vocês para o mês de maio. Qual é a situação? Vamos lá, Capricórnio. Situação, estamos falando do 10 de ouros. O desafio, estamos com o 7 de copas. Como se desenvolverá esta situação durante este mês? Temos o 2 de espadas. O desfecho disso, arcano maior da força. Capricórnio, vocês vieram com 1, 2, 3, 4 arcanos maiores nessa leitura. 4. É muito arcano maior aqui. Vamos lá, gente, o que é que tá acontecendo aqui? Bom, a situação aqui é a seguinte. Temos uma situação de... Bom, eu esqueci de falar, desculpa. O fundo do deck saiu com o 5 de ouros aqui, 5 de pentáculos. Então, abrimos com alguém aí, né, esperando por algum tipo de estabilidade, ou está entrando aqui neste período de estabilidade, tá? Ou uma relação nova que vocês ou começaram aqui no passado recente, ou irão começar aqui neste mês. Podemos falar, sim, de um casamento que vai acontecer agora no mês de maio, podemos falar disso, sim. Podemos estar falando de alguém também, né, porque o 10 de ouros, ele fala também de heranças, de riquezas, né? De repente, alguém que possa estar esperando aí por algum tipo de... algum tipo de inventário, alguma coisa que vocês possam estar esperando ou, melhor dizendo, estar acontecendo já aqui no mês de maio para vocês, tá? Esse inventário, essa herança, vocês recebendo aí, né, essa notícia, ok? Bom, o desafio de vocês dentro dessa situação aqui, ela veio com o 7 de copas, né? Que eu vou mostrar para vocês. Muitas opções aqui, tá? Alguém olhando aqui para várias opções. De repente, eu preciso, né, fazer aqui alguma escolha, tá? Eu tenho muitas possibilidades em alguma coisa aqui, em alguma escolha, né? Em
se a gente estiver falando aqui também, vocês têm que adaptar para o momento de vocês. Podemos estar falando como por causa do 10 de ouro, né? Que pode significar uma relação estável, pode significar aqui, de repente, um trabalho, né? Uma sociedade que vocês começaram ou que vocês querem começar, tá? Mas vocês têm que fazer algum tipo de escolha, mas existem muitas possibilidades dentro disso, tá bom? Ou aqui, se podemos estar falando de trabalho, aí a gente está falando que existem muitas possibilidades dentro de alguma coisa que vocês estão querendo fazer de novo ou entrar em algum tipo de parceria, falando de trabalho com alguém, mas vocês aqui de repente tem outras possibilidades, então vocês ainda estão achando que eu ainda tô um pouco receoso, tá? Eu tô olhando para outras coisas aqui também, tá? Eu tenho outras escolhas, tá bom? É mais ou menos isso. Aqui, a gente vai chegar lá já já, em alguma outra possibilidade que pode ser aqui nesse jogo, tá? Então, o 7 de copas diz isso pra gente. Então, se for dentro de um trabalho, eu tenho outras escolhas também, eu tenho outras opções também. Se for uma parceria, eu tô vendo, eu preciso ver tudo, ou de repente eu tô enxergando várias coisas, ou várias... talvez eu tô aqui um pouco achando que isso pode ser uma coisa muito boa para ser verdade, tá? Então vocês aqui um pouco receosos com isso, tá bom? Agora, o desenvolvimento dessa história aqui, a gente veio com o 2 de paus, né? Então, assim, o 2 de paus é alguém que, né, que se planeja, que você vai ter que se planejar, né? Então, aos poucos, né, dentro dessa, ou seja, dessa parceria, dentro de assumir aqui, vocês sabem que vocês vão ter que assumir algum tipo de risco, seja num comprometimento com alguém, né, dentro de uma relação séria. Vocês sabem que vocês vão ter que se comprometer nisso, vão ter que ser maleáveis, porque o que é uma relação séria? O que é um casamento, né? É dar e o receber, é dar e o receber. Então, assim, vocês olhando tudo, né, tudo isso, medindo tudo isso. A mesma coisa se for um novo emprego ou se for uma sociedade que alguém possa estar entrando nesse mês aqui, que já tenha essa possibilidade de dar início, tá? Então, vocês estão aqui realmente planejando, dando os primeiros passos nesse compromisso. Vamos por assim, neste compromisso, tá? Então, assim, eu acredito que vocês vão sim assumir esse risco, tá? Porque é uma carta aqui que fala de assumir riscos, né? Que fala de estratégias, que fala de planejamento. Então, é alguém aqui que já está dentro desse mês se planejando para fazer esse movimento, tá bom? Por mais que seja uma coisa desafiante, por mais que algumas pessoas aqui possa, quando a gente está falando de uma sociedade, quando nós estamos falando aqui de um novo emprego, um novo projeto, então assim, vocês vão ter que assumir esse risco, por mais que vocês estejam um pouco
achando que são muitas coisas que eu tenho que ver, são vários caminhos, né, que eu tenho que percorrer aqui, entende? E também que existe aqui existem outras coisas, ou talvez é aquela coisa, alguém aqui pode estar desconfiando disso também, né? Esse é o desafio. Alguém está desconfiando de alguma coisa aqui. Não sei se é de uma proposta nova, que seja muito boa, e você tá achando que, não sei. Ou, desse novo sócio, essa nova parceria, talvez vocês não acreditando muito, não confiando nisso, tá? Mas aqui diz que vocês têm que se planejar. Tem que se planejar, e esse planejamento, né, essa visão vai estar acontecendo dentro desse mês aqui para vocês, tá? Agora, com o desfecho desse mês de maio, a gente veio com o Arcano Maior da Força. O que é o Arcano Maior da Força aqui? Estamos falando de gente, aqui existe alguém aqui, vocês vão acabar o mês, na verdade, com coragem, tá? Eu acredito aqui, pelo que eu tô vendo, que vocês vão sim iniciar algo aqui esse mês. Vocês vão pôr foco nisso, iniciar, e vai acontecer, vai rolar. Seja o que for aqui, vai rolar esse mês, tá? Vocês vão ter foco para fazer isso acontecer, tá bom? É isso que eu acredito, tá? Agora, clarificando, desculpa, o fundo de deck de vocês, eu quero dizer que vocês abriram com o 10 de ouros e fecharam com o 5 de ouros. Aqui, gente, já, né, aquela coisa, foi o que eu falei, vocês têm alguma dificuldade, né, em aceitar alguma coisa aqui, tá? Se a gente estiver falando nesse contexto de trabalho, de sociedade, vocês aqui têm alguma dificuldade em ver e aceitar isso, e medo de isso não dar certo, tá? Existe isso, tá bom? Tá? Existe essa situação aqui também, tá bom? Bom, clarificando, o 10 de ouros, a gente veio com o Arcano Maior da Imperatriz. Aqui, gente, a Imperatriz com 10 de ouros, aqui fala-se de, desculpa, Imperatriz não, meu Deus, é sacerdotisa, meu povo, não é Imperatriz não, é sacerdotisa, desculpa. A sacerdotisa, o que é? É a carta da sabedoria, da intuição, das emoções profundas, né? Então aqui, vocês vão contar com a sabedoria aqui, com a intuição de vocês para isso acontecer, tá? Então aqui tem sim uma intuição muito forte, tá? Entrando nessa situação, nesse contexto desse mês. Então, vocês vão fazer isso com a intuição de vocês, vocês vão fazer isso com sabedoria, tá? E vão se jogar nisso com emoção, tá bom? Se a gente estiver falando aqui de um relacionamento, de um casamento, apesar que, né, a gente não tem aqui cartas de personagens aqui, né? Ou seja, não tem cavaleiro, né? Não tem nada disso aqui, não tem pagens, etc. Então aqui eu vou dizer, num contexto, se for num contexto
de uma relação estável aqui, tá? Vocês estão entrando nisso sim. Tá bom? Vocês estão entrando nisso sim. Nessa relação, pegando essa relação nova, ou alguém entrando aqui numa relação estável, num casamento, começando uma coisa estável, tá? E vocês vão fazer isso sabe, sendo muito realmente verdadeiros no que vocês querem aqui, tá? Vão estar usando aí, né, muito amor, realmente levando isso pra frente, tá? Agora, eu acredito que essa leitura, ela tá indo mais pro lado de realmente negócios aqui, tá? Algum tipo de... Aqui tá vindo mais pra... Eu acho que pro lado de relações interpessoais, tá? Ou uma nova sociedade, ou um novo emprego, é isso que eu vejo mais aqui. O desafio, né, que como saiu a carta do 7 de copas e veio clarificando aqui com 2 de espadas invertido, então aqui o 7 de copas com 2 de espadas é aquela coisa do... vocês com aquela ansiedade. É o que eu falei, se for aqui uma parceria, uma sociedade, um novo emprego, vocês têm essa indecisão que a gente já havia comentado aqui. E o 2 de espadas só veio para confirmar, tá? Que existe sim uma falta de clareza para vocês. E com o 7 de copas, é exatamente isso. Tá? É como se vocês falassem, não, mas tem muita coisa aí que eu tô vendo, tem muitas opções, ou de repente alguma coisa que vocês estão achando que é aquele negócio mirabolante. Ah, uau, né? Vai acontecer, uau. Entendeu? Pode ser isso. Aqui. Tá? É isso que eu vejo. Então, vocês estão um pouco... Vocês estão hesitando isso, tá? O desafio de vocês é esse. Né? Aí, como a gente tem dentro do mês, que é o medo de vocês, é esse aqui. Mas, com o 2 de paus, que a gente já clarificou, e que a gente já conversou sobre o 2 de paus, né? A gente já falou sobre ele. Mas ele veio clarificado com o arcano maior da morte. O que é isso? Gente, é começar, é mudar, né? É começar algo novo, sair de um ciclo, é renovar. Então tá aí. Então, sim, é um mês aqui que vocês têm que renovar, vocês têm que sair da mesmice, começar de novo, tá? Então, realmente, correr um risco aqui. Correr um risco para algo novo. Tá? Aqui tá dizendo, vamos correr esse risco. Certo? Então, existe aqui realmente, né, o tarô dizendo, olha... É um mês de você começar alguma coisa nova aqui, tá? É o final de alguma coisa que acabou e que tem que começar algo diferente do que vocês estavam fazendo. Então, de repente, é realmente correr esse risco. O fechamento, né? Desta leitura, dessa energia para o mês de maio, vê aí, ó, nada, ótimo. Temos o arcano maior da força, clarificando com o arcano maior do louco. Gente, vai ter foco aqui, vai ter coragem,
Vocês vão ser apoiados aqui por alguém, entendeu? Tem iniciativa. Gente, é se jogar no novo. Esse é o final, até o final do mês de maio aqui pra vocês. Vocês vão estar se jogando em alguma coisa nova aqui. Tá? E é isso. Não tem muito o que falar. Tá? Vocês vão se sentir libertos, tá? Com esperança de se jogar nisso. Vocês vão se aventurar em alguma coisa nova aqui. Tá? Aqui vocês vão se aventurar em alguma coisa nova com medo ou sem medo. Vocês vão correr o risco e vão se jogar. Esse é o mês de vocês, Capri. Tá? Eu não queria que a leitura ficasse muito longa. Gente, vamos falar os signos, então? Se a nossa leitura vai ficar longa aqui, vamos lá? Vamos ao que interessa, vamos ao signo, se não ficar muito longa aqui. Vamos lá. Signos, temos Virgem, temos Escorpião, temos Libra, Virgem e Leão. Tá? Falamos Virgem, Virgem mais forte. Que mais? Temos Leão. Ai, meu Deus, e temos Angelina, gente. Temos Angelina Jolie. Fala oi, Didi. Fala oi, Didi. Angelina Jolie veio falar com os Capri. Mas hoje, Didi, não dá, agora não dá. A leitura já tá ficando longa. Gente, onde eu tava? Ela desarrumou toda a mesa, meu pai. Peraí. Eu tava falando Fogo e Virgem. Desculpa, Fogo. Leão e Virgem. Depois temos Leão. Depois temos, falei Libra. Escorpião. E é isso. E é isso, gente. Vou repetir. Virgem. Escorpião, escorpião forte, Virgem forte. Virgem muito forte. Leão. Escorpião forte. E Libra. É isso. Gente, a leitura ficou longa. Assinem o canal, dê o seu like. Faça os comentários. Gente, faz esses comentários, me conta. Que história é essa? Que situação é essa? O que aconteceu? Conta pra mim. A gente interage aí, tá? E compartilhem o vídeo. É importante pra todos nós aqui no YouTube. Porque o vídeo, se não tiver o like, se não tiver interação, o YouTube não põe na plataforma. Tá bom? É isso, gente. Olha, signos que tiverem mais likes, mais interação, vai ter leitura bônus, tá bom? Me conta se essa leitura fez sentido pra você, tá bom? E um bom mês de maio e a gente se vê logo mais, tá? Beijo, tchau!